O ex-presidente Trump, atual líder nas pesquisas para a eleição à presidência dos Estados Unidos, ele falou agora no podcast no dia 19 de junho de 2024, quando provocado por um entrevistador, que ele tem sim a intenção de olhar com outros olhos para o estudante que está nos Estados Unidos com vista F1. Ele falou inclusive sobre a ideia de alguém se formar num curso universitário e conseguir automaticamente o Green Card, porque ele quer manter dentro do país as mentes pensantes e trazer mão de obra qualificada. Acompanha aí. But what I want to do and what I will do is you graduate from a college, I think you should get automatically a green card to be able to stay in this country. And that includes junior colleges too. Anybody graduates from a college, you're going there for 2 years or 4 years. Pessoal, eu vou explicar o que isso quer dizer e o que isso também não quer dizer, mas eu acho que isso mostra uma coisa muito boa que eu queria passar pra vocês, que eu vejo que não tá sendo tão falado por aí. Tem muita gente analisando muito sobre se isso é possível, se não é possível, e eu vou falar minha opinião a respeito disso também, mas eu queria mostrar um ponto que eu não vejo as pessoas falando tanto. Pra quem não me conhece, eu me chamo Cristiano, dono da Movie Vistos, e pra quem me conhece, bom, resolvi gravar aqui o primeiro vídeo na casa nova pro meu canal do YouTube. Eu resolvi falar sobre um tema que eu julgo particularmente incrivelmente importante pra você que tá aí do outro lado me assistindo e que tem interesse em viver nos Estados Unidos, viajar para os Estados Unidos, estudar nos Estados Unidos ou quem sabe até emigrar para os Estados Unidos. E se você gosta desse tipo de tema, já se inscreve no canal, ativa o sininho, porque toda semana tem vídeo novo. Bom, vamos lá pro Trump então. Até para esclarecer um ponto importante aqui, o que é o tal do Junior College, né? Vocês viram no vídeo que ele fala sobre cursos de 4 e de 2 anos, e ele fala sobre college, fala sobre Harvard, fala sobre MIT, mas ele fala também sobre os Junior College. O que é o tal do Junior College? É um outro nome pro tal do Community College, que muitas pessoas conhecem, são faculdades menores, mais simples. Então, por um lado, eu vi algumas pessoas preocupadas com a citação verbal dele de Harvard e MIT, pensando que isso poderia, dentro da cabeça dele, só se estender a cursos extremamente famosos, mas ele fez questão de não só quebrar qualquer possível narrativa de que sejam cursos de 4 anos, ele citou nominalmente cursos de 2 anos, e ele falou também das Junior College, que seria o extremo oposto a nível de qualidade de ensino, né, de complexidade, de custo e tudo mais, dessas grandes faculdades que são as líderes no mundo, né? Então, ele citou os extremos opostos, né? Lá em cima, principais universidades do mundo, e lá embaixo ele citou essas Junior College, Community College, que muitas vezes elas oferecem cursos de 2 anos também, enfim. Uma coisa que eu queria deixar claro, e isso daqui é muito importante que você entenda, é que isso foi só uma fala, é óbvio, né? De uma das pessoas mais poderosas do mundo, o ex-presidente, que está liderando a intenção de voto, apesar de toda a perseguição em relação a ele. O cara tá à frente, ao que tudo indica, ele vai ser o novo presidente dos Estados Unidos, que muitas pessoas sempre falaram que o partido dele, que ele propriamente dito, eram contra a imigração. Então eu quero explorar esse assunto um pouco mais. Mas é importante entender que isso daqui é uma fala no podcast, isso daqui não tem força legal nenhuma, isso foi só uma intenção, que inclusive já estão em tudo quanto é lugar tentando atacar, falando que não é possível, que não vai fazer, que não sei quem não apoia, que isso, que aquilo. Então vocês vão ver todo tipo de coisa, mas é interessante a gente olhar entendendo dentro dessa perspectiva de que de concreto não tem absolutamente nada, eu não estou prometendo nada, eu não estou querendo iludir ninguém, eu estou querendo olhar sob uma outra ótica para esse assunto aqui. Pensar que esse presidente, que muita gente ficava tentando plantar essa ideia de que ele era contra imigrante, que ele era contra isso, contra aquilo, e que está numa guerra aberta à imigração ilegal, ele fala sobre isso o tempo inteiro, ele quer fechar a fronteira, ele construiu um muro, ele quer deportar sim pessoas que vieram ilegalmente para o país, mas ele está agora mostrando que ele valoriza a imigração legal, que ele valoriza, inclusive, a imigração qualificada, que pode vir através de cursos universitários, por exemplo. Então, não significa que isso vai acontecer, não significa absolutamente nada, mas significa que em algum momento, na cabeça dele, ele tem uma imagem positiva de estudantes internacionais. Isso era uma narrativa que eu queria quebrar um pouco, porque vocês não têm noção de quantas vezes eu ouvi, ou pessoas da minha empresa relatam para mim que tem potenciais clientes nossos ou clientes nossos que demonstram preocupação com o fato de que os Estados Unidos têm uma política anti-imigratória, ou então que os Estados Unidos não olham com bons olhos para pessoas que estão com vistos temporários, inclusive o visto de estudante. E isso não podia ser mais mentira. Não é. Isso não existe. Nunca teve nenhum tipo de ataque em relação a pessoas que estão nos Estados Unidos com visto F1. São pessoas que estão legalmente, que estão gastando um dinheiro danado dentro do país para poder se manter e pagar esses custos. Ou seja, o americano gosta de quem vem, traz e gasta dinheiro aqui. São pessoas que eventualmente podem se qualificar, podem ir para um curso universitário, mesmo que tenha começado a fazer inglês, que é o que a maioria das pessoas fazem, né? Vem para os Estados Unidos para estudar inglês. E aí se qualifica e de repente muda para uma faculdade, faz um curso de 2 anos, eventualmente, consegue um CPT,
OPT, que é uma autorização de estágio, depois consegue um OPT, que é uma autorização de trabalho, que pode ser estendida até 3 anos para trabalhar legalmente. Ou seja, não só a legislação americana ela já abarca essas pessoas, dando ela algumas possibilidades, ao meu ver, menos do que ela deveria, mas agora a gente tem então esse ex-presidente, potencialmente futuro presidente, falando que ele quer olhar para essas pessoas com bons olhos. Ou seja, se você é uma dessas pessoas que está preocupada com o que é noticiado na internet, com o que as pessoas, os profetas do apocalipse falam sobre a pessoa que está nos Estados Unidos com visto de estudante, que óbvio é um visto não imigratório, é um visto temporário, se você tem essa preocupação na cabeça, cara, tira isso, porque você está olhando aqui a pessoa que as pessoas mais tentam atacar, com um monte de mentira, obviamente, mas mais tentam atacar dizendo que ele é anti-imigração, que ele é anti-isso, que ele é anti-aquilo, e ele está mostrando que ele quer olhar para um grupo que não é um imigrante e dar a esse grupo um direito imigratório condicionado a alguma coisa, como a conclusão de um curso. De uma forma que, cara, você não ouve o concorrente dele falando, por exemplo. Então, assim, isso é muito importante de você entender. Primeiro ponto que eu queria tocar é esse: não ache que o visto de estudante ele é mal visto, e não ache que estar nos Estados Unidos com visto de estudante e potencialmente mudar de ideia dentro do país e acabar imigrando é mal visto pelo governo americano. Não é, mas não é em hipótese alguma, e agora a gente tem mais uma prova disso. Embora hoje o Trump não seja governo americano, ele foi presidente e potencialmente ele vai ser em breve. Então, bom, fica essa informação para você. E entra uma questão importante que eu falo o tempo inteiro sobre você ter as portas abertas para os Estados Unidos, porque você nunca sabe o que vai surgir. Então, tem pessoas que não tiveram esse medo no passado, tiraram visto de estudante, estão aqui estudando inglês, que tiveram visto aprovados com a minha empresa, a Move Vistos, por exemplo, e que vão ver uma notícia como essa e vão falar: caramba, quer dizer então que se esse ex-presidente americano for reeleito, existe a possibilidade, ao contrário do que todo mundo fala, de que surja um programa de legalização e que eles vão valorizar o meu esforço de estar no país me capacitando. O governo americano ele tem interesse na minha capacitação. Cara, então, fantástico, assim, isso é absolutamente incrível. Isso abre muitas portas que pessoas nem imaginavam. Tem muita gente preocupada falando que o EB3 está com fila. O EB3 é um visto baseado em emprego da categoria 3. E essa categoria 3 se refere a vagas que não precisam de qualificações. E tem muitas pessoas preocupadas, porque embora assim ela tenha dado uma avançadinha, ela vinha numa perspectiva muito negativa e tinham pessoas já falando em 4, 5, 6, 7 anos para sair o Green Card. Agora existe a perspectiva futura de que você que está nos Estados Unidos ou está pensando em vir para cá para estudar inglês ou para fazer um curso universitário, conseguir no futuro chegar ao Green Card só pela sua formação, tamanha é a visão positiva que o governo americano tem de você. Fantástico, né? Então você viu aqui o potencial futuro presidente dos Estados Unidos falando que isso para ele tem tanta relevância que ele pretende já começar a endereçar isso desde o dia 1. Olha, a gente olhar para isso é legal demais, porque muitas pessoas têm criticado o fato de que o governo atual tem tido uma política de protecionismo à fronteira quase zero, né? Tá deixando uma carambada de gente entrar com vários benefícios, pessoas que estão entrando, aplicando para asilo, conseguindo autorização de trabalho, aquela coisa toda, que eventualmente os asilos de quase todo mundo vai ser negado, porque o índice de aprovação de asilo é minúsculo, e as pessoas criticam muito isso. E aí veio uma notícia recente, que eu vi muita gente comemorando aqui, que esse mesmo governo que autorizou a entrada de um monte de imigrantes, milhões de imigrantes, o maior fluxo, se não me engano, da história do país, ou pelo menos da história recente do país, das últimas décadas, talvez. Esse mesmo cara legalizou 500 mil pessoas, ou algo próximo disso. E aí é interessante você olhar para essa perspectiva, né? Então, primeiro você deixa um monte de pessoas entrarem, depois você pega outras pessoas, que 500 mil de pessoas ilegaliza, pessoas eventualmente que estão casadas com americanos, ou enfim, tem outras situações lá, pessoas que vão, se não elas mesmas votarem, outras, seus cônjuges podem votar, né? E aí, de repente, esse presidente que legalizou, ele começa a ser visto com bons olhos e ganha votos. Ele faz isso nas vésperas da eleição mais polêmica da história do país, talvez. Então, tem muita gente criticando isso sob essa perspectiva do abriu a fronteira para poder garantir a eleição futura, né? E aí, no futuro, dá-se um jeito de legalizar, ganha voto pela gratidão das pessoas e aí garante a perpetuidade no poder. Então, ao mesmo tempo que você tem visto isso sendo favorecido e você tem visto filas recorde, ou se não recorde, assim, pelo menos desde quando eu acompanho, em níveis horrorosos, muito piores do que o que a gente tem visto em muito tempo, e aí então esse outro ex-presidente, o dito anti-imigrante, mostrando uma perspectiva contrária, uma perspectiva de valorizar quem faz as coisas certas, quem entrou no país com o pé direito e quem está se qualificando e que pode devolver essa competência que foi adquirida dentro do país, esse conhecimento que foi adquirido dentro do país para o próprio país.
Notícia boa, né? Inclusive, se você que está me assistindo quiser tirar o seu visto americano, a minha empresa ela pode ajudar. É a melhor empresa de visto americano do Brasil. Ninguém chega perto do que a gente faz. Nós temos uma mentoria super personalizada, que tem uma pessoa única que te acompanha do início ao fim, que é o tal do Visa Manager, que é um método exclusivo da Move, só nós fazemos. Usamos muita estatística de clientes anteriores para poder ajudar os clientes futuros e fazemos isso entendendo que cada cliente carrega um sonho, né? E que é uma responsabilidade muito grande estar no nosso lugar. Então, se você quiser tirar seu visto, seja de turista, de estudante, ou que você já esteja nos Estados Unidos e queira estender o teu status de turista ou mudar de status de turista para estudante, a minha empresa pode ajudar. Aqui na descrição tem um link, é só você clicar, preencher o formulário que o meu time te manda no WhatsApp e a gente te ajuda em relação a isso. Uma única promessa que eu posso te fazer em relação ao nosso serviço é que absolutamente não existe nenhum cenário onde você leve uma versão melhor do que com a Move. Com a Move Vistos, é garantido que você vai levar a sua melhor versão para a entrevista com o cônsul americano, passando por muita estratégia, por toda a parte operacional e principalmente uma simulação de entrevista que, assim, nada que qualquer outra empresa faça chega perto disso. Bom, galera, para isso tudo acontecer, a primeira coisa que tem que acontecer é o Trump ser eleito, depois ele tem que enfrentar toda a resistência de eventuais aliados que possam não gostar dessa ideia, todas as potenciais, se ele for realmente endereçar isso como ele falou, e não tenho por que acreditar que ele não vá fazer, porque ele é muito cuidadoso com as coisas que ele fala em relação à promessa, e ele cita isso, o cara fala, você tem alguma coisa para fazer? Ele fala sim, e eu só vou falar que eu tenho porque eu penso isso. Então, assim, ele pareceu bem racional, não pareceu uma coisa tão reativa assim. Então, ele vai ter que enfrentar, vamos supor que ele vai implementar isso, resistência de potenciais aliados, resistência de oposição, que não vai querer que ele encabece uma solução que é a favor da imigração, que eles querem manter a narrativa, né, na esquerda de que só eles fazem isso, quando na verdade não é, eles são a favor. Enfim, não quero entrar nesse assunto aqui, porque senão esse vídeo vai tomar outro rumo. Enfim, tem um monte de passo para isso acontecer, só o que a gente tem é uma intenção declarada. Mas o que eu queria que você olhasse é para além dessa intenção declarada e que você clarificasse um pouco a sua ideia, não acreditasse em algumas narrativas que são plantadas na mídia, não acreditasse em algumas mentiras deslavadas que são faladas, e que sim, a pessoa que está nos Estados Unidos estudando, ela é bem vista no país, ela é desejada, ela movimenta a economia, ela movimenta capital intelectual, e muitas dessas pessoas acabam chegando ao Green Card e elas acabam devolvendo ao país de forma produtiva no mercado de trabalho. Então é um visto fantástico, não à toa você ganha 4 anos de visto no passaporte, mas quando você já está no país, além desses 4 anos, se a pessoa permanecer no país e ela não quiser viajar para fora depois desses 4 anos, hoje não existe limite de tempo e ela pode permanecer hoje, 2024, junho de 2024, ela pode permanecer no país durante anos e isso não é um problema, você continua legal desde que você mantenha o seu I-20, que é o documento de matrícula da instituição, ativo e tudo mais. Talvez por isso seja o visto que mais cresce, o visto que as pessoas mais buscam e o visto que mais permite que as pessoas vivam uma experiência de longo prazo nos Estados Unidos, uma experiência temporária que muitas vezes se torna definitiva e que te dá um pouco desse gostinho de saber o que de fato é viver no país, porque enquanto você estuda, você vive e em alguns casos você consegue até trabalhar legalmente e quem sabe no futuro próximo você consiga até, por mérito do seu próprio estudo e não só de ações extras, chegar ao Green Card. Então é isso, chegou até aqui, não se inscreveu, por favor, se inscreve, curte esse vídeo, compartilhe em grupos e para amigos que possam se interessar em conhecer um pouco sobre essa perspectiva que eu coloquei aqui. E aqui na tela está aparecendo um outro vídeo onde eu falo tudo sobre o visto de estudante. É o vídeo mais completo na internet, é no canal da minha empresa Move Vistos. Quando você for lá assistir, primeiro que você vai receber uma aula que você nunca viu igual sobre esse assunto, você vai sair de lá entendendo tudo sobre o processo de aplicação desse visto, e aí você pode se inscrever porque lá tem muito conteúdo, toda semana tem entrevista com o aprovado, toda semana tem conteúdo de visto americano, beleza?